4 horas em ponto, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Horizonte e Rádio América, nesta tarde de quarta-feira, exatamente no dia 11 de junho de 2025. Boa tarde para você em casa, você no rádio também nos acompanhando pela Rádio América 107,1. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de estar na sua companhia. E o programa de hoje, gente, é imperdível. Você vai saber por que daqui a pouquinho, você em casa com a sua família, você no trabalho, preste bem atenção. A alegria tem várias faces. Ora é entusiasmo, ora é sorriso, e são também várias nuances que colorem esse sentimento. Azul, amarelo, cor de hortelã. Isso sem falar no cheiro de terra molhada, da infância, do colo da mãe, e são múltiplas as faces e múltiplos os motivos que cultivamos para ter alegria. Eu estou falando exatamente do assunto que você vai se interessar muito nesta tarde. Nós estamos falando de vida. Falando de Vida. 4 horas e 2 minutos, o Falando de Vida hoje em convergência com a Rádio América 107,1 e também na sua TV, canal 30.1 TV Horizonte. Preste bem atenção no que nós vamos abordar aqui hoje. Você sabe que todos os dias nós temos um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte conosco. Hoje eu tenho o prazer, mais uma vez, de estar aqui com o nosso querido Padre Rômulo Moreira, da Paróquia Maria Estrela da Evangelização, que é assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Padre Rômulo, que prazer em tê-lo conosco, sua bênção, ótima tarde. Piotto, Deus te abençoe. Abençoe também todos aqueles que nos acompanham pela rádio, pela TV. E é bom retornar aqui, né? Depois de uma semana ausente, nós retornamos para dar continuidade a falar de vida, falar daquela vida que nos importa muito, que é o próprio Cristo. Então, eu fico feliz do seu acolhimento e agradeço também aqueles que nos permitem entrar nas casas, na TV, pelas ondas dos rádios. Mas nós não perdemos nenhuma missa sua lá da Serra da Piedade. Estava lá. Quarta-feira passada eu não estava aqui. Foi bonito. Mas estava lá. Muito bem, Padre Rômulo participa conosco, bom ter o senhor novamente. E aqui do nosso lado, um convidado muito especial para o programa de hoje. Nós estamos com o cientista da religião, neuropsicólogo, psicanalista e psicólogo clínico Daniel Pio. Ele vai nos ajudar a compreender alguns contextos de adoecimento mental. Preste bem atenção, vamos falar de saúde, espiritualidade, vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4 horas e 3 minutos, nós estamos então com a fé e com a religião hoje, com a ciência e com a religião, que vão descortinar mitos e trazer verdades, respostas, dúvidas. Você que está nos acompanhando pode participar pelo nosso WhatsApp, o 99412-2179. Não tenha medo. Se você não quiser se identificar, faça a sua pergunta a si mesmo, não fique com a dúvida ou na dúvida. Padre Rômulo, que bom tê-lo conosco, um assunto denso, importante, principalmente nos dias de hoje. Nós estamos aqui com o psicólogo, o nosso professor Daniel Pio, que é especialista no assunto, e eu já queria começar perguntando ao... Eu posso chamar de professor? Esse é um costume que a gente tem. Ao doutor Daniel Pio. Nós vamos falar, gente, um pouco da esquizofrenia, que é um acometimento que vem trazendo uma dor muito grande para muitas famílias. A esquizofrenia é um fenômeno físico, químico, mas nós vamos ver que ele também é espiritual.
Eu estou errado, doutor Daniel? Boa tarde, Boa tarde. A todos. Seja bem-vindo. Padre, alegria, sua bênção, Pioto, alegria, agradecido pelo convite, poder estarmos aqui para tentar, de alguma forma, ajudar tantas pessoas que passam por este processo, né? Então, quando a gente fala em esquizofrenia, é importante a gente ressaltar alguns pontos, né? Sim. Então, essa palavra, ela tem um radical, né? De esqui, que é divisão, dividir, e fren, que é mente, nervo, né? Então é uma divisão da mente, onde esse indivíduo, essa pessoa que passa por essa condição, gera um sofrimento muito grande, em razão de todo o sentimento aflorado que essa pessoa vai passar e quem convive também com essa pessoa passa. Então, é um processo que é uma linha muito tênue e, na oportunidade, poderemos falar um pouco mais sobre isso, mas é uma patologia, uma enfermidade que pode ser, em alguns momentos, confundido com uma questão espiritual também. E, logicamente, no âmbito espiritual, tudo é possível diante do Cristo que nós conhecemos e que servimos. Então... É ótimo poder tentar descortinar todo esse processo, como você está falando aqui, entendendo a questão espiritual, entendendo também a questão patológica. Eu queria, mais uma vez, colocar aqui que o Dr. Daniel Pio, ele é psicólogo clínico, ele lida com essa questão de perto. E, Padre Rômulo, no tocante à nossa fé cristã católica, ao catecismo da igreja, tudo que nós conhecemos com relação à fé cristã, como que é abordado esse assunto e até onde nós podemos adentrar na questão dos sintomas de um acometimento de esquizofrenia, por exemplo, não descartando a possibilidade de também atender a uma interferência espiritual na vida dessa pessoa. Então, Pioto, a igreja ela tem muita seriedade em tratar esse assunto, porque hoje, nos tempos que vivemos, com muito espetacularismo, Sim. A igreja ela sempre se pautou quando trata alguém dentro desse campo, né, dentro desse universo da espiritualidade, ela busca eliminar qualquer tipo de questão física, psicológica, para que depois realmente entre dentro daquilo que é a espiritualidade. Por isso que a ciência ela dá muito suporte para a religião hoje. Sim. Né? Existem alguns que querem fazer essa dissociação, como se a ciência e a religião elas não conversassem, mas o próprio Daniel Pio que está conosco aqui, ele é um cientista da religião. Sim. Ou seja, duas palavras que dão nome a um curso, a uma disciplina, né? Então, a igreja, ela se vale muito da ciência. Tanto que nós, aqui na Arquidiocese, temos a Pontifícia Universidade Católica, que formam, além dos padres, né, dos futuros padres da igreja, não só da nossa Arquidiocese, como também do Brasil, e entendendo que a ciência, ela nos ajuda a compreender muito dessa questão, para que nós não fiquemos no exagero da espiritualidade, né, de pensar que tudo é uma ação seja de uma influência maléfica, mas também tem questões humanas. E aí a gente entra, né, naquilo que chamamos de discernimento dos espíritos, né? Se é algo humano, se não é. Então, é nesse ponto que nós contamos com o Daniel Pio aqui para nos ajudar, nós, né, e aqueles todos que nos acompanham, nessa compreensão. 4h09. Daniel, antes da gente ir para o intervalo, nós temos um tempinho ainda, o que a ciência investiga sobre os transtornos? O que se conhece até hoje sobre os transtornos e aqui especificamente sobre a esquizofrenia? Muito bem, Pioto. São muitos transtornos investigados pela ciência, né? Então, a ciência ela vai utilizar-se aí de um pensamento bem rígido quando a gente busca compreender cada tipo específico de transtorno, né? Tanto genético como epigenético, e a influência do ambiente nos casos, por exemplo, de gestação, a ciência faz essa investigação.
Com relação à esquizofrenia, a psiquiatria ela tem 70 anos. É uma jovem senhora, né? É uma jovem senhora, mas que já evoluiu muito, né? Mas quando a gente pensa no fenômeno, né, na questão da esquizofrenia, ela é marcada por alguns sintomas que trazem nitidez a esse processo para avaliação na clínica psiquiátrica, que são delírios, alucinações e pensamentos desordenados. Então, a partir do relato desse paciente que chega na clínica, ele pode passar talvez primeiro num psicólogo, e a gente percebendo isso na clínica, tanto pensamentos invasivos vindo das alucinações, quanto dos delírios, e são vários tipos de delírios, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Identificando isso, o profissional, quer seja psicólogo, que esteja ali atuando na psicoterapia, ele vai direcionar para a clínica psiquiátrica, porque são os primeiros sintomas já identificáveis de uma possível esquizofrenia, e esse laudo, esse parecer, ele virá do médico psiquiatra. Muito bem, nós estamos falando de um assunto importante, são transtornos. A esquizofrenia é uma palavra que às vezes mete um pouco de medo na gente, mas descortinando esse medo, muito mais do que o medo, a gente vai explicar como a família, como a pessoa pode também se ajudar. Eu acho que o paciente também ele precisa se ajudar, não, doutor? Nós vamos para o bloco, intervalo rapidinho. Você que está em casa e na Rádio América nos acompanhando, faça sua pergunta sem medo no 994 12 2179. Doutor Daniel vai te responder, Padre Rômulo vai te ajudar a compreender, e nós vamos desmistificar nesta tarde, no Falando de Vida, o que é possível ser feito. Fique com a gente, intervalo rapidinho, nós já voltamos no Falando de Vida. Quatro horas 16 minutos, Falando de Vida pela Rádio América 107,1 e TV Horizonte, canal 30.1. Hoje nós estamos recebendo o cientista da religião, neuropsicólogo, psicanalista e psicólogo clínico Daniel Pio, e também o Padre Rômulo, da Renovação Carismática Católica. Estamos falando sobre transtornos mentais, e você que está em casa tem vontade de fazer uma pergunta, não tenha medo, não tenha vergonha. Mande o seu zap 994 12 2179. Mas antes, enquanto você digita ou manda a sua pergunta, nós vamos à central da Rede Catedral de Comunicação Católica com a nossa repórter Letícia Bessa, que tem uma pergunta importante para o psicólogo Daniel Pio. Boa tarde, Letícia, seja bem-vinda. Olá Pioto, muito boa tarde, né? Pioto, Padre Rômulo, Daniel, uma excelente tarde para todo mundo, né? Que nos assiste, nos ouve agora. A minha pergunta é, especialmente pensando naquelas pessoas que têm um caso de esquizofrenia na família, né? Alguém com esquizofrenia na família, e aí fica pensando na próxima geração, né? As crianças que vão chegando, e aí pensa assim, tem como prevenir? Ou tem como saber sinais ou algo que possa acontecer no sentido de evitar ou perceber que esse processo está começando, Daniel? Boa tarde, Letícia. É um prazer poder falar com vocês. Não. Existem vários estudos correlacionados a uma questão genética, mas, todavia, não é assertiva a fala que, por exemplo, o descendente vai desenvolver essa patologia. O que é aconselhável sempre é acompanhando, né? Se alguns dos sinais, dos sintomas vão se manifestar. Ocorre que, como eu dizia ao Pioto, ao padre, os sintomas normalmente, em casos de homem, eles vão iniciar por volta dos 20 anos de idade dos homens, e das mulheres um pouquinho mais tarde, próximo aos 30. Quando esse caso considerados raros acontecem na infância, eles são um pouco mais graves, e aí vai gerar aí, obviamente,
uma busca pela condição médica, né? Então, não há como a gente falar em prevenção nesse sentido. Eu vinha, inclusive, no off aqui, antes de começar o programa, eu fiz uma pergunta parecida para o senhor, né, doutor? Exatamente. Se a gente podia estudar na cadeia genealógica da família, nos antepassados, se é possível pescar ali algum resquício desse transtorno ou de um outro transtorno, mas especificamente da esquizofrenia na família. Então, não dá para criar essa linha, né, tão facilmente assim, né? São casos de estudos, como eu dizia, da genética, da epigenética e também de fatores externos, ambientais, que a ciência tem buscado. Acontecem casos na família de ter alguns parentes ali em linhas distantes com esse processo esquizofrênico? Sim. Pode-se atribuir isso à genética? Tem que fazer um rastreio, então não é algo que se possa afirmar e nem negar. Não é pontual, né? Não. Padre Rômulo, a gente tem uma pergunta ali da nossa ouvinte, a Tânia Rocha. Inclusive, eu queria pedir você, que está nos acompanhando pela TV e pelo rádio, que mande o texto, escreva a sua pergunta, se você puder, tá? Nós temos alguns áudios, mas traduzir o áudio tão rapidamente é complexo. Faça a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 994 12 21 79. Digita rapidinho a sua pergunta e a gente vai te orientar. A pergunta é a seguinte, está direcionando para o Daniel. Por gentileza, transtornos da mente esquizofrênica da pessoa e bipolar andam juntos? Está perguntando se o transtorno de esquizofrenia e o transtorno bipolar se andam juntos. Não. Embora alguns sintomas sejam parecidos, como a euforia ou a mania no transtorno bipolar, não, são transtornos distintos. Ocorre que na esquizofrenia, quando não tratada, ou tratada tardiamente, esse paciente ele pode desenvolver aí uma apatia, um afastamento social, que impacta tanto quanto no transtorno bipolar, no caso da depressão. Então, são transtornos distintos. Sim. E tem uma outra ouvinte aqui que pergunta algo assim, Daniel. Gostaria de saber sobre o transtorno bipolar, também querendo saber. Ela tem uma ela diz que tem uma sensação de vazio dentro o tempo inteiro. Já faz 31 anos que é portadora de lítio e mais 3 comprimidos. Ela deve ser que utiliza, né, o lítio para essa medicação. Bom, o lítio, ele é um protetor do cérebro, né? Porque esse transtorno bipolar, ele tem uma característica de ser neurodegenerativo. Então, o lítio, ele atua como um protetor do cérebro para os neurônios não se deteriorarem. Então, ele é uma proteção. E é um medicamento que a medicina, na modernidade, utiliza aí com maior acerto, né? Então, é importante a terapia, né? Porque a psicoterapia, nesse processo, tanto da esquizofrenia quanto do transtorno bipolar, vai inserir a pessoa na realidade, na contextualização da sociedade, vai inserir a pessoa nos processos, né? Até na psicoeducação, para a pessoa se compreender nesse processo. Mas o uso da medicação, no caso de transtorno bipolar, ele, para a ciência, é definitivo. Entendi. Professor Daniel, o senhor disse que nas mulheres tem uma faixa etária, não é? E nos Sim. homens uma outra faixa etária. O senhor pode repetir esse ciclo para a gente, essa regra, quer dizer, essa idade masculina e feminina? E a gente sabe que com certeza absoluta deve ser por conta da questão hormonal em mulheres ou nos homens, né? Não sei se eu estou errado, mas a pessoa também, ela pode perceber que está caminhando, por exemplo,
para um transtorno, ou para esquizofrenia, ou para um caminho complexo mental. E quando ela perceber isso, qual é a primeira ajuda que ela deve pedir ao familiar ou um profissional médico? E a pessoa dá conta de fazer isso? Bom, são várias perguntas aí, né, Difícil. Piotr? O negócio é complicado. Muito bem. Estudos dizem que os homens apresentam sintomas um pouco antes das mulheres, Sim. 20 e poucos anos, e as mulheres um pouco mais tardiamente, próximo aos 30. Então são estudos, né? O caso, como você disse, da pessoa perceber, Isso. o ponto mais importante que a gente faz na clínica é esse autoconhecimento, que no nosso dia a dia, o ativismo que nós nos encontramos, muitas vezes nós não nos percebemos. Pessoas que passam dias sem se ver no espelho, pessoas que não desenvolvem... apareceu uma pinta. Quanto tempo que apareceu essa pinta? Eu não sei. Larga pra lá. Essa dor que eu estou sentindo tem quanto tempo? Eu não sei. Ou seja, o autoconhecimento é super importante para a gente detectar qualquer tipo de patologia, não somente os transtornos, mas qualquer que seja a adversidade na saúde. Né? Quando que surgiu? Quando começou? Nos fenômenos religiosos também, o Padre Romulo pode nos ajudar. A gente vai sempre fazer essa pergunta: quando que começou? Quando que esse processo iniciou? Quando que você começou a ter pensamentos intrusivos? Quando que você começou a ouvir vozes? Quando que você começou a ver, a sentir odores? Que está tudo ligado à questão dos delírios e das alucinações. Quando que você começou a ter esse tipo de sentimento, né? Porque o autoconhecimento, ele vai nos ajudar a tratar precocemente tanto as mulheres no toque do seio, no caso de um caroço, e assim sucessivamente, né? Então o ponto que eu gosto sempre de ressaltar é o autoconhecimento. Como eu tenho me cuidado, né? No templo do Espírito, como que eu tenho me cuidado, como que eu tenho me percebido, e a partir disso fica muito fácil ou menos doloroso a gente passar por esses processos. Então eu posso colocar que quando a pessoa ela meio que se abandona, perde a autoestima, não se cuida, ela já está num processo próximo de um complexo mental? Bom, quando a pessoa ela abandona A si mesma. a si mesma no sentido de prática de higiene, de cuidado, ela já está passando por um processo depressivo, não é? Às vezes no ativismo de trabalho, de escola, de afazeres domésticos, a pessoa se descuida às vezes, né? Numa prática do higiene, às vezes não é propriamente a patologia, é o ativismo que a pessoa se encontra e que deixa de se perceber, não é? Agora, quando a pessoa já parte para essa apatia de si mesma, de não querer se cuidar, de não querer cuidar da preservação da vida, a gente entende que já tem algo acontecendo ali. Muito bem, 4 horas e 27 minutos, nós voltamos com o psicólogo clínico Daniel Pio, com o Padre Rômulo também. Lembrando a você que você pode participar, mande o seu WhatsApp para a gente, 99412-2179, faça a sua pergunta, se você tem alguém na família ou se você tem medo desse assunto, vamos quebrar esse medo agora. Depois do intervalo, nós vamos falar um pouco mais sobre esses transtornos. Padre Rômulo, professor Daniel Pio, psicólogo, especialista também no assunto. Não tenha medo, participe com a gente. Estamos falando de vida na TV Horizonte e na Rádio América 428. Quatro horas e 31 minutos no Falando de Vida, nesta tarde de quarta-feira, dia 11 de junho. Estamos com o psicólogo clínico, psicanalista, neuropsicólogo também, Daniel Pio, e Padre Rômulo. E a sua pergunta que está chegando pelo
2179. Não deixe de fazer sua pergunta, nós temos muitas dúvidas. Estamos falando sobre transtornos e abordando também a esquizofrenia como um desses transtornos. A esquizofrenia, que é um transtorno severo, não é isso, doutor Daniel? Exatamente, é um transtorno considerado grave pela psiquiatria, que não tratado pode gerar muitos problemas familiares, sociais para o indivíduo e para aqueles que permeiam ali a sua história, a sua casa, a sua família, né? Padre Rômulo, 4h32, nós temos uma pergunta aí, né? Sim. Aliás, nós temos muitas perguntas. Vou pedir o pessoal em casa um pouquinho de paciência, a gente vai tentar atender todo mundo, mas vamos para mais uma pergunta e depois eu queria, com o Padre Rômulo, abordar uma síntese da questão religiosa, mais uma vez, de fé, da cristandade mesmo. Antes da pergunta, Piotr, eu queria até sublinhar que o Daniel Pio, além, né, de toda essa formação acadêmica que já foi mencionada, ele também foi presidente do Conselho da Renovação Carismática da Arquidiocese de Belo Horizonte. Maravilha. E de Minas Gerais. Então, é uma pessoa que traz em si, né, uma bagagem muito interessante, tanto na ciência quanto também na aplicabilidade, no atendimento de pessoas. E isso é interessante porque a Renovação Carismática Católica ela é ainda mais nova do que a psiquiatria, né? Ela surge aí a partir... esse ano são 57, né? No Brasil, 55. 55 anos no Brasil e no mundo 57 anos. Então, a Renovação Carismática sempre foi tida dentro da igreja como um movimento na área do emocionalismo. Sim. Mas é interessante como que, assim Daniel tá nos apresentando isso, como que pessoas ligadas a esse movimento estão se capacitando para poder terem respostas científicas, para não ficarem dentro do empirismo, para não ficar dentro de um fechamento, né? Então, há essa preocupação também do movimento, há um ministério dentro do movimento que é o Ministério de Formação, e isso tem preocupado para que os servos ele tenha realmente uma capacitação e ele saiba de fato atender, né? E é interessante, eu queria grafar isso, porque o Daniel Pio ele demonstra essa busca, esse desejo de caminhar com a igreja. Ele trouxe ali antes também algo muito interessante quando ele fala do autoconhecimento. Os filósofos clássicos, eles sempre prezaram por isso, né? Conhece-te a ti mesmo. E os padres da igreja, da era patrística, eles ficaram muito também dentro, né, dessa fundamentação. O autoconhecimento é muito importante até para a gente cultivar uma vida interior. Além, né, daquilo que cientificamente Daniel nos trouxe, que nos ajuda a identificar quando que alguns transtornos podem iniciar e também é uma indicação da igreja de muitos anos. Então a igreja, são 2000 anos de história, tem um arcabouço, algo valoroso, por isso ela trata com muita delicadeza e seriedade esse tema. E aí eu vou trazer um tema antes da pergunta dos ouvintes, porque, Daniel Pio, há uma linha muito tênue entre a esquizofrenia e alguma manifestação, não é? Uma manifestação de ordem extraordinária, né? de forças, vamos dizer assim, malignas. E as pessoas às vezes confundem, vão em grupo de oração, a igreja procura padre, procura exorcismo, procura um pastor, procura um líder que possa ajudá-los a se livrar daquele tormento, daquele sofrimento. Dentro do que você já atendeu, dentro do seu conhecimento, tanto científico como também de atendimentos, né, na área da espiritualidade, como que a gente consegue identificar, se for possível, tá? Nos ajude aí a entender essa questão entre a esquizofrenia e algo do campo espiritual. Padre, o senhor é ótimo. Essa pergunta é muito profunda, porque a ótica da ciência, ocorrendo qualquer uma dessas características, desses sintomas, a ciência vai para o diagnóstico da esquizofrenia, quer seja as alucinações, os delírios, ou a questão dos pensamentos desorganizados, cria-se logo uma hipótese centrada na esquizofrenia. Todavia, a gente entende também aquilo que o senhor disse muito bem das manifestações extraordinárias do mal, não é? A ordinária seria a tentação, que nós conhecemos bem na igreja, mas as extraordinárias
quando nós falamos, por exemplo, da influência maligna, ela caminha muito próximo, é uma linha muito tênue do processo dos pensamentos invasivos. Então, esse processo, tanto da influência maligna, quanto o processo dos pensamentos invasivos, eles ficam muito próximos, né? Muito próximo. Então, numa linha, numa ótica, melhor dizendo, espiritual, o discernimento dos espíritos é através do sacerdote, né? Como o senhor disse bem, do líder religioso equilibrado, é um bom argumento ali para procurar compreender. Mas no caso desse sofrimento persistir, encaminha para o médico, porque a Bíblia também já nos ensina lá no Eclesiástico 38 o valor do médico, né? Então, é uma linha muito tênue mesmo, né? Pensamentos invasivos e influência maligna. Então, não há como a gente bater o martelo e falar, olha, isso é isso, isso é aquilo. Obviamente, com a bênção sacerdotal, com a frequência dos sacramentos, de todo esse arcabouço, como o senhor acabou de dizer, se for realmente uma influência, essa pessoa vai ser liberta e vai se resolver. No caso de uma patologia, já é um outro processo. Padre Rômulo, a gente tem ali, uma quantidade enorme de perguntas, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria completar o que o doutor Daniel disse. Uma pessoa que não cuida da parte física e não cuida da parte espiritual, ela também fica muito propensa, eu acredito, talvez, Daniel, a essa manifestação, não? Essa vulnerabilidade. Uma pessoa que se abandona, física e espiritualmente, não vai à missa, não se confessa, no nosso caso aqui do cristianismo, somos cristocêntricos, não procura um padre, tem gente que abandonou a prática da confissão, por exemplo, que é uma libertação impressionante da vida do ser humano. Quando a pessoa não tem uma vida, uma prática espiritual minimamente cultivada, eu acho que ela também é uma porta aberta para aquilo que não é do bem, não, padre? Sim, Pioto, sim. Inclusive isso é bíblico, né? Jesus disse que quando o ladrão encontra a casa vazia, ele arromba, de fato ele vai tomar posse. Então é importantíssimo com que nós, cristãos, cuidemos da nossa alma, né? Cuidemos do nosso espírito, porque a vida de sacramento, como o Daniel colocou, ela é fundamental para termos uma saúde espiritual. E você trouxe também o sacramento da confissão, que junto do sacramento da unção dos enfermos é classificado pela igreja como sacramento de cura. E ele, de fato, ele vai no encontro das mazelas da nossa alma, e aquilo que só pode ser redimido aquilo que é assumido. Quando eu assumo a minha fragilidade, o meu pecado, diante de um sacerdote que ali é persona Christi, eu estou colocando, exorcizando. Exorcizar é tirar o que está dentro. Eu tiro de mim aquele peso, aquele descontentamento, aquilo que contritava minha alma, e eu coloco, e chamamos também de tribunal de misericórdia, porque ali é o lugar onde o Senhor, Deus, ele vai fazer uma obra. Então o sacramento da confissão é importantíssimo para nós católicos, de voltar a essa frequência, e ele tem poder de exorcizar. Isso foi fantástico, essa sua colocação, para que a gente possa andar alinhado também, né? Dentro desse nosso bate-papo, que eu estou gostando demais disso que nós estamos tratando aqui. É algo que realmente está me deixando muito feliz, né, por trazer esse tema, que é um tema muito delicado, mas necessário, porque nós temos percebido muitos espetáculos em muitos lugares, fazendo com que algumas manifestações que não são manifestações de extraordinárias, são muito teatro, né? Então a gente precisa também perceber isso, né, de alguns desequilíbrios também emocionais, para não confundirmos e pensarmos que está acontecendo de fato ali naquele ambiente, naquele lugar, algo que seja do plano espiritual. Então, assim, é de uma oportunidade esclarecedora. Pena que o tempo é pouco, porque é um assunto que não se esgota, né, Daniel? Não, verdade, padre. Não dá para esgotar. São 2000 anos de história, 2000 anos que a igreja trabalha com isso. A igreja não é bebê, ela não é
neófita, né, nem nesse, nem em um outro assunto. Nós temos aí, né, o Catecismo da Igreja que condensa a nossa fé. Então, assim, é um assunto que pode ser explorado, desdobrado, e nós não vamos esgotar, porque entre o céu e a terra existem ainda muitos mistérios que nós não vamos conseguir compreender. Graças a Deus, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, faltam 18 para 5. Eu vou chamar o intervalo porque nós vamos voltar. Eu estou com medo até de olhar para o zap ali, gente, é tanta pergunta. Nós vamos voltar já com as perguntas. O Daniel Pio, o Padre Rômulo, vai trazer para a gente um pouco mais de embasamento, porque são muitas dúvidas também. Mas você que está em casa nos acompanhando pela TV Horizonte, canal 30, de qualquer lugar de Minas e do Brasil, e pela Rádio América também, pelas nossas redes sociais, participe conosco. É o Falando de Vida hoje com um assunto muito importante, e nos tempos em que nós estamos vivendo hoje é a pergunta que eu já vou trazer no próximo bloco com Daniel Pio. As coisas têm se agigantado. Hoje nós temos problemas seríssimos na sociedade, mas com a fé e com a ciência tem solução, eu acredito. 18 para 5, fique com a gente, nós voltamos rapidinho. Falando de vida nessa tarde de quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, estamos com o psicólogo clínico Daniel Pio, com o Padre Rômulo da Renovação Carismática Católica, Padre Rômulo, que é também assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Nós vamos para uma pergunta importante, dentre várias, que abordam o mesmo assunto, dos transtornos, da esquizofrenia, do uso de medicação, do excesso hoje que as pessoas estão vivendo. Padre Rômulo, são muitas dúvidas, muitas perguntas difíceis até de serem feitas, não é? Sim. A gente está tentando fazer um filtro aqui, porque senão a gente vai abranger muito a área ser explorada e nós não temos, né, o tempo de qualidade para que esses nossos ouvintes eles possam realmente serem alcançados, né? Mas tem uma aqui que eu acho que ela precisa ser feita, né? Ela é lá de Campos, no Rio de Janeiro. E ela está nos dizendo assim que ela é mãe de um adulto de 20 anos e ele já tem o espectro autista, Daniel. E na família dela, ela tem também diagnósticos, né? Pessoas com esquizofrenia. Então ela queria saber, embora você já até falou no início, mas só para a gente falar de uma forma bem sucinta, se ele com espectro autista, ele pode desenvolver essa esquizofrenia que já está presente na família. É uma ótima pergunta, padre. E qual que é o nome dela? Ou não precisa de falar, né? Enfim, mas ela é nossa ouvinte aí. Bom, a ciência não pode garantir que ele irá desenvolver esse transtorno, não é? Embora já haja na família um histórico com esses transtornos, nós não podemos garantir que sim e nem que não. A idade dele nesse momento é uma idade propícia para a observação, para o entendimento das reações, enfim, daquilo que ele do seu dia a dia, para a gente procurar entender, mas a ciência não pode dizer que ele vai desenvolver simplesmente porque tem casos na família, tá ok? Deus abençoe que não. Então eu queria só grafar aqui também que o José Hudson, a Ana, né, pessoas que nos mandaram alguns comentários aqui, o Luiz Cláudio é lá de Poços de Caldas, o José Hudson é Palmital em Santa Luzia, e para dizer que eu via a mensagem de vocês, são colocações, algumas a gente não consegue trazer pelo fato de abrir muito a área de ser explorada, mas a gente vai responder vocês aqui de forma escrita, né? E a Ana também que quer aí um encontro para a gente conversar, só para a gente dizer que nós estamos atentos aqui a vocês que estão nos acompanhando. Não conseguiremos falar com todos aqui na rádio e na TV, mas nós teremos o cuidado de responder pelo aplicativo do WhatsApp. Eu já quero aproveitar esse momento, Padre Rômulo, faltando 11 minutos para as 5. Doutor Daniel, eu sei que o senhor deve ter uma agenda sobrecarregada, principalmente nos dias de hoje, mas quem quiser um contato com o senhor,
quiser um spoiler, como dizem hoje, né? Quiser um acesso ao senhor, como é que pode fazer? Qual o caminho que pode trilhar para chegar até o seu apoio, ou o seu grupo de trabalho, ou as pessoas que também devem ter a sua convivência e a experiência que o senhor tem, muita gente precisando de ajuda. Muito bem, como você bem disse, Piotr, agenda muito cheia. Meu telefone é o telefone do consultório, 31 9 9215 1906. Vamos repetir? 31 9 9215 1906. E no grupo da igreja, né? Eu participo ativamente na igreja, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Contagem. Todas as terças-feiras nós estamos lá com uma obra de evangelização, um grupo de oração, atendendo as pessoas ali também com oração. Será uma alegria, um prazer poder contribuir. Nós temos um tempinho ainda, 10 minutos para 5. Daniel, entre os jovens, eu queria que o senhor pudesse resumir para a gente. Estou pegando essa camada da sociedade aí dos jovens, porque nós falamos das mulheres, dos homens, e nós temos jovens que caminham também para a automedicação, né? A gente tem esse problema na sociedade hoje que precisa ser discutido. É o menino ou a menina, ou o familiar tomando o remédio da mãe, toma o remédio do pai. Ah, não, mas eu tenho um transtorno, então toma isso também. Essa automedicação, isso tem adoecido as pessoas, criado transtornos também que a pessoa poderia não ter? É uma ótima pergunta, Piotr. É importante a gente ressaltar que após esse processo pandêmico que nós passamos, ele trouxe um grande adoecimento para a população mundial, não só a população brasileira. Hoje nós falamos de um número aí de aproximadamente 10% da população brasileira diagnosticada, com laudo, não é? E, obviamente, essa questão informativa, nós temos, pelas redes sociais, enfim, né, essas ferramentas, uma informação, mas sem conhecimento. Então, nós temos muitas informações, nós temos várias ferramentas informativas e muitas delas sem uma fonte, uma referência realmente aí pautada no conhecimento. Então, existem muitos casos de pessoas que estão se medicando erroneamente, com inclusive medicamentos que podem potencializar um transtorno e vício. Muito bem, gente. Faltam 8 minutos para as 5. Eu queria agradecer mais uma vez ao cientista da religião, neuropsicólogo, psicanalista e psicólogo clínico Daniel Pio. O currículo dele é maior, nós resumimos. Naquela câmera lá, todo mundo vendo o senhor e ouvindo em casa. Eu queria pedir ao senhor que deixasse uma mensagem para quem está sofrendo com esses transtornos. Uma mensagem breve, nosso tempo está acabando, mas a sua mensagem é importante. O ponto principal é que todo mundo passa por algum tipo de sofrimento nesse tempo. Procure o médico, mas não abandone a fé. Quanto antes nós iniciarmos um processo de tratamento e farmacológico, mas o tratamento espiritual também. O quanto antes você se colocar nessa dependência no sentido de autocuidado ou de deixar-se cuidar, você terá com certeza uma vida melhor, uma vida mais capaz, uma vida mais digna. Porque infelizmente a enfermidade ela tira essa dignidade do ser humano. Então deixe-se cuidar e se cuide. Padre Rômulo, sobrou para o senhor 30 segundos naquela câmera para quem está em casa buscar um alento também com esse transtorno. Pois bem, procure aí a sua paróquia que está perto de você, né? Se insira dentro, né, do trabalho comunitário, busque uma vida de oração e busque também a ajuda de um profissional como Daniel Pio, para que você possa, junto com as outras armas espirituais, conseguir vencer, né, esse transtorno, esse sofrimento que tem causado em muitos
né, de nós que estamos presentes aí no nosso existencial. Então, busca uma ajuda espiritual conjugada com uma ajuda também psicológica. Uma dessas armas pode ser o terço? Com certeza, Piotr, com certeza. E aqui nós temos até o texto, deixa eu apresentar, da Torcida de Deus, né? Exatamente. Aqui nós temos dia 19 a camiseta de junho. da Torcida de Deus que você pode adquirir, o Piotr não vai perder veste essa a camisa. oportunidade. E é um lugar importante, interessante também de estar, junto de outros irmãos, para manifestar a fé. Essa energia, né, esse contato, essa fraternidade, esse amor que flui, também ajuda, cura. Então participe, procura se inserir, porque sozinhos, ilhados, nós temos muita chance de sermos derrotados, mas juntos somos mais. Muito bem, muito obrigado, Padre Rômulo, Daniel Pio. A gente termina por aqui a convergência da TV Horizonte com a Rádio América. Você fica daqui a pouquinho com a Cirantão e o Ei Gente. O Falando de Vida tem a produção de Ângela Moura e Maria Eduarda Mariano. A programação é de Denise Rosa, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, Jefferson Sanches, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte e Rádio América. A gente tem Ana Paula Damasceno, na direção da Rede Catedral de Comunicação, Padre Samuel Fidelis. Ótima tarde, obrigado pela participação. Fiquem com a Cirantão. Ei, gente!